Iria dar início a uma breve intervenção inicial, saudando todos os presentes e partilhando convosco umas palavras que preparei também nesta ocasião, que para mim, enquanto Presidente de Câmara, é também um dia muito importante, aliás, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A Câmara Municipal tem a honra mesmo de levar à estampa e de partilhar com todos o livro intitulado Património Cultural da Água, Roteiro de Aquedutos. Eu não vou dizer como é que este livro surgiu, como é que esta ideia surgiu, como é que este apadrinhamento surgiu, porque maçar-vos-ia, mas de facto ele surgiu no meu concelho e surgiu na Venda do Pinheiro, terra onde hoje um dos autores, e o principal autor, o que deu origem de facto a este atrevimento, o Pedro Inácio, hoje reside e que aí encontramos este caminho. Por isso mesmo, redobro este gosto muito particular que tenho em estar aqui convosco e de a Câmara se ter associado. E esta é mais uma iniciativa editorial desenvolvida pelo município, que o município se distingue, entre outras coisas, pelo Real Edifício de Mafra, conjunto que, tendo uma relação fundadora com a água, é formado, como sabem, pelo Palácio, o Convento, Basílica e o Jardim do Cerco e a Tapada, que são os dois entes que mais diretamente ligam àquilo que é a água e onde é o foco também desta edição. Conjunto este que, relembro, que está inscrito na lista do Património Mundial da Unesco desde 7 de julho de 2019. O presente livro não só se enquadra no programa da Unesco, como também dinamiza 3 dos 17 objetivos, nós designamos simbolicamente por ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Naturalmente, 3 desses objetivos ligam diretamente à água. E não posso deixar de, sei que na audiência não temos pessoas distraídas, mas de relembrar esses 3 objetivos. O primeiro é a educação e a educação de qualidade. E por isso este livro e esta edição pode munir professores e alunos de um instrumento naturalmente produzido pelo autor, o Inácio, que eu começo, um dos autores, mas o principal, começo por saudar, por agradecer e por incentivar, dizia eu, munindo professores e alunos para o estudo dos aquedutos do território português, em especial, eu agora vou ter que chamar aqui assim a brasa à minha sardinha, o aqueduto do Jardim do Cerco, o qual está em evidência, a começar pela capa, porque ainda não tiveram a oportunidade de ver o livro, mas o livro aqui está. Portanto, isto não é fantasia, aliás, temos tido nos últimos tempos muitas notícias de coisas mentiras, inverdades e fantasias. Mas hoje não, hoje falamos de coisas concretas, falamos de facto aqui de uma magnífica obra que o Pedro Inácio teve a iniciativa e por isso mesmo esta questão da educação de qualidade, que com esta obra estou certo que professores e alunos podem de alguma forma também quer estudar, quer ensinar tudo o que tem a ver com a água e o seu património. Gostava também aqui de agradecer e de dar os parabéns, para além do Pedro Inácio, a 3 outros autores que se juntaram numa fase ulterior e também produziram textos, principalmente sobre o Jardim do Cerco e sobre o aqueduto do Jardim do Cerco. Falo da Cristina Castelo Branco, eu vou dispensar os títulos de todos, peço desculpa por isso, mas também o meu está automaticamente dispensado. Falo do Carlos Ribas e falo da Irina Lopes, que também gentilmente acederam a escrever sobre o nosso conjunto mafrense. Um outro objetivo para o desenvolvimento sustentável que nós podemos encontrar na obra é o objetivo que diz, o objetivo 6º, que diz respeito à água potável e ao saneamento. Neste caso, essencialmente, água potável. E por isso mesmo eu considero que, demonstrando que os aquedutos são mais do que um património histórico-cultural a preservar, antes
constituem sistemas hidráulicos fundamentais na distribuição de água que ainda hoje podem manter a sua funcionalidade, como é o nosso caso, e muitos daqueles que também são hoje dados à estampa, fazendo o aproveitamento consistente deste recurso natural e também, direi eu, cada vez mais escasso a nível de todo o planeta. E um terceiro objetivo dos ODS, que está também contido nesta edição, que é o objetivo 11º, refere-me às cidades de comunidades sustentáveis, de forma promovendo o conhecimento sobre o tema no seio das comunidades locais e regionais, envolvendo-as na defesa e preservação desse património que é de cada um em particular, mas de todos. No global, refiro-me naturalmente à água. Ora, percorrendo o país, o roteiro de 42 aquedutos, pela primeira vez apresentado em livro, sobre o conhecedor e experiente olhar científico e também imagético de Pedro Inácio, promove um diálogo comparativo intercultural com os bens congêneres classificados pela Unesco no mundo. Este roteiro salienta a complexidade estrutural dessas obras hidráulicas, detentoras de uma beleza e de uma grandiosidade únicas, sendo disso prova os 4 aquedutos portugueses classificados como património mundial, entre os quais o meu, o nosso, o vosso, o de Mafra. Já o capítulo especial dedicado ao Jardim do Cerco coloca em evidência a riqueza histórica do espaço onde Dom João V mandou plantar toda uma espécie de árvores e plantas vindas dos 4 cantos do globo terrestre, permitindo aos frades possuir uma botica singular, servindo um hospital e uma enfermaria com técnicas médicas e tratamentos que eram à data e ainda hoje são considerados tratamentos pioneiros. Além disso, o capítulo em questão deixa explícito que o projeto de restauro levado a cabo entre 96 e 97 do século passado, sob a coordenação da arquiteta paisagista Cristina Castelo Branco, que hoje nos acompanha, como disse, e foi uma das autoras dos textos, foi um dos primeiros que seguiu fielmente, e isto não é de sumenos importância, é de maior relevância, seguiu fielmente, dizia eu, a Carta de Florença, documento basilar do Comitê Científico de Paisagens Culturais da Unesco, que define os procedimentos corretos para o restauro de jardins históricos. Para terminar, direi também, particularmente aos autores que possibilitaram, através desta magnífica obra, a celebração inequívoca do património cultural da água e, por tudo isto, naturalmente, endereço e de alguma forma partilho o meu e o nosso profundo agradecimento. Sendo a água sinónimo de vida, Mafra faz parte desse itinerário fundamental a todos nós. O itinerário da água, tão bem espelhada neste novo livro, do Pedro e de todos os restantes autores. Por isso mesmo, agradeço a vossa paciência para ouvirem estas curtas palavras que tinha que endereçar e termino mesmo endereçando uns agradecimentos profundos a todos os autores que deram muito de si, do seu esforço e do seu conhecimento para que todos nós, em geral, pudéssemos ter esta obra hoje dada à estampa. Dito isto, não sei se a doutora Mariana Castro Henriques, diretora do Museu da Água, já se juntou a nós, e se já está entre nós, eu dar-lhe-ei de imediato a palavra de acordo com a organização dos nossos trabalhos. Presumo que não, pelo menos não foi vista. Daqui a pouco, se juntar, eu voltarei a devolver a palavra. Passarei então ao Dr. Sérgio Gurjão, secretário executivo da Comissão Nacional da Unesco, que é parceiro institucional desta publicação e que tem, eu não diria difícil, porque eu penso que é honrosa e gostosa também a oportunidade de apresentar o livro. Sérgio, passo-lhe a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer as suas palavras e, de facto, fez uma belíssima síntese. Dou-lhes sinceros parabéns pela edição desta obra, o Património Cultural da Água, o Roteiro dos Aquedutos.
que, a meu ver, será um marco no conhecimento deste importantíssimo património cultural. Cumprimento também o Sr. Vereador, Doutor da Cultura, todos os membros da Câmara Municipal, os colaboradores desta obra ou nesta comunicação, todas as pessoas que estejam a assistir, e de uma forma muito especial quero cumprimentar o Dr. Pedro Inácio, que é um caríssimo amigo e que teve a amabilidade de me convidar. Enfim, é para mim uma honra poder apresentar esta sua obra. Nesta apresentação, eu de facto estou aqui na dupla condição de secretário executivo da Comissão Nacional, que apoiou institucionalmente e com muito gosto esta iniciativa, mas estou também a título particular, por amizade e por respeito ao Dr. Pedro Inácio, porque há bem mais de uma década que conheço e tenho acompanhado o seu trabalho. Portanto, este seria o mínimo que eu poderia fazer, era aceitar o convite. Gostava de aproveitar esta oportunidade para lhe dar os parabéns, não apenas pela obra, mas por todo um conjunto de trabalhos constantes que tem feito em prol do património cultural português, e em particular sobre os aquedutos, que são, eu sei, uma das suas paixões, e que são um tipo de património altamente sensível. Pelo facto de se terem tornado obsoletos, na maior parte dos casos, acabaram por ser votados a algum abandono. No entanto, são elementos muito relevantes, quer do ponto de vista cultural, quer da articulação que fazem com a componente natural, quer pelos elementos de engenharia hidráulica, construtiva, a sua arquitetura, arte, etc., todos esses elementos que estão associados, quer pelas relações que também estabelecem com os agregados urbanos ou com os edifícios a que originalmente se destinavam. Eu creio que não é necessário fazer uma grande apresentação exaustiva do currículo do Dr. Pedro Inácio, que aliás é subejamente conhecido, mas neste contexto é justo lembrar que, além da sua formação na área da História, da Museologia, do Direito do Património, é conservador no Museu da Água da EPAL e tem sido um grande embaixador do Museu da Água, o museu que em si mesmo também é bastante relevante no nosso enquadramento museológico, e que também tem tido uma ação importante na valorização da museologia em Portugal, fazendo parte da Associação Portuguesa de Museologia, presidida pelo nosso amigo Dr. João Neto, que também aqui está presente e a quem dirijo também uma particular saudação. E também pela persistência nos estudos, no registro, no inventário dos aquedutos, de onde resulta não apenas um assinalável conjunto de publicações, que são hoje uma das grandes referências para quem estuda estes temas, mas também tem dado lugar a uma série de exposições que têm sido fundamentais para a divulgação deste tipo de património. O trabalho do Dr. Pedro Inácio tem tido, aliás, como aliás consta neste mesmo livro, o reconhecimento e o melhor reconhecimento, diria eu, dos seus pares. É sempre importante que esse reconhecimento surja, que esteja patente, obviamente não por uma questão de vaidade, não é disso que se trata, mas porque são uma prova da generosidade e da honestidade intelectual que eu acho que é realmente muito importante ressaltar. A escolha do dia 18 de Abril para o lançamento desta obra é, de facto, bastante oportuna, já que hoje se celebra o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que é uma efeméride criada pelo ICOMOS, que, como sabemos, é uma organização não governamental que está ligada à ONU e também à própria Unesco, e que tem um papel extremamente relevante no contexto da salvaguarda, da integridade, da autenticidade dos bens que estão inscritos na lista de património mundial. Aliás, esta circunstância está bastante viva ainda na minha memória e com certeza do Sr. Presidente e da doutora Irina e das pessoas todas que colaboraram na candidatura. Ainda não há 2 anos o edifício foi inscrito nessa lista. Esta efeméride, digamos, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios visa, no fundo, sensibilizar os cidadãos para a diversidade e para a vulnerabilidade em que se encontra algum do nosso património cultural, bem como para a necessidade da sua proteção num contexto de conhecimento, de formação cívica e educativa. Por isso, este livro também cumpre essa dinâmica do objetivo ligado do objetivo de desenvolvimento sustentável ligado à educação.
para mim, na ótica da Unesco, é extremamente útil o lançamento desta obra, porque ela exprime e dá a conhecer uma tipologia de património cultural que está muito ligada aos processos evolutivos do ser humano, na sua tentativa de resolver os problemas ligados às suas necessidades básicas, como é o abastecimento de água, essencial à nossa sobrevivência, e que é um tema de futuro. Infelizmente, se calhar, não pelos melhores motivos. De facto, para 2030 prevê-se que uma franja muito significativa da nossa população mundial esteja em carência de água potável. E, portanto, isto é uma situação que é um tema realmente muito do nosso momento, do nosso dia. Quanto à obra em si, a primeira ideia que me surgiu quando vi este trabalho é que aqui se aplica perfeitamente o ditado que uma imagem vale por 1000 palavras. E neste caso, penso que é bem verdade. Este livro faz um registro, faz um inventário de 42 aquedutos dispersos no nosso território e, portanto, é hoje a obra que mais registros apresenta sobre esta tipologia, dando-nos a conhecer, não só através de pequenos textos que são sintéticos, de imagens de grande qualidade, mas também a sua localização, que nem sempre é óbvia, porque muitos destes equipamentos estão em zonas remotas ou distribuem-se por uma zona geográfica que não é um ponto específico, é um conjunto de pontos, digamos assim, é uma linha. Por outro lado, este livro é também um álbum artístico, portanto é um prazer poder olhar para ele e tê-lo presente e, no fundo, contemplá-lo. E é uma espécie também de guia de viagem pelo nosso país, passando pelos aquedutos mais importantes, aliás, alguns incluídos em bens que fazem parte da lista do património mundial, mas na realidade serão muito mais do que 42 aquedutos atualmente, claro que são muito mais, e nessa área vão surgindo novos dados que seguramente irão mais tarde completar esta informação recolhida, contribuindo para um conhecimento mais alargado deste tipo de património, que apesar de muito relevante, paradoxalmente, eu acho que ainda está votada a algum desconhecimento. E, portanto, a obra do Pedro Inácio também nesse aspecto é importante. Na introdução que o Dr. Pedro Inácio fez, e que eu aqui não irei repetir, é feita uma apresentação muito objetiva da história dos sistemas hidráulicos, que na Europa, portanto, como sabemos, começam a ter uma expressão muito evidente a partir da época romana. Vou-me furtar a detalhar este assunto, porque seguramente o Dr. Pedro Inácio falará disso mais apropriadamente, mas creio que é útil termos presente que na Europa são efetivamente os romanos que demonstram de forma inequívoca o pleno domínio deste tipo de engenharia, nomeadamente os aquedutos gravitacionais, sendo um dos primeiros o designado aqueduto Aquápia, mas seguido de muitos outros, e em muitas outras partes do Império, aqui na Península também, e mesmo em Portugal, temos de facto vários aquedutos, ou tivemos vários aquedutos desse período. E só para termos a noção do gigantismo deste tipo de construções, convém recordar, por exemplo, um deles, o aqueduto de Aquamárcia, que tem 91 km. Portanto, isto é para percebermos a dimensão, muitas vezes, que estas obras tinham. Isto permite ter uma ideia, portanto, da capacidade construtiva dos romanos, do seu grau de conhecimento da hidráulica, a qualidade das construções em termos de materiais, da engenharia, da arquitetura, enfim. Eu creio até que este tipo de equipamentos públicos são talvez mais complexos em termos de realização do que outros que nós atualmente ainda que nós hoje conhecemos mais facilmente, por exemplo, a rede viária, ou os portos, ou as muralhas, ou até mesmo sei lá, os coliseus, os palácios, os templos, enfim, todas essas construções hoje muito visíveis, muito apreciadas, muito valorizadas, mas de facto, por comparação aos desafios que colocava a construção de um aqueduto, de facto são mais simples. Enfim, dada a robustez destas construções, elas subsistiram ao longo dos séculos, mas efetivamente foram redescobertas, digamos, no Renascimento, e daí para a frente novamente retomou-se este
esta tipologia de construção de aquedutos em arco, por exemplo, do qual Portugal também tem vários e até bastante importantes. E eu penso que o último, ou um dos últimos grandes aquedutos feitos na Europa, é de facto, e herdeiro desta grande tradição que vem desde os romanos até à atualidade, é de facto o aqueduto das Águas Livres, onde, aliás, participaram operários e responsáveis que fizeram toda a sua aprendizagem no estaleiro de Mafra. Portanto, e nesse aspecto há aqui uma ligação umbilical entre Mafra e o grande aqueduto das Águas Livres. No contexto desta obra estão também dois textos de fundo que complementam, no fundo, a descrição já iniciada pelo Dr. Pedro Inácio, um intitulado Acerca conventual nas fontes documentais do século XVIII até 1828, da autoria da doutora Nina Lopes, que nos dá uma perspectiva exaustiva dos diversos testemunhos e da evolução deste sistema hidráulico aqui em Mafra. Por sua vez, este texto é também complementado por uma abordagem também histórica no texto do engenheiro Carlos Ribas e da arquiteta Cristina Castelo Branco, sobre a obra de requalificação do Jardim do Cerco em 1996 e que lança perspectivas no que respeita à gestão futura do Jardim do Cerco como espaço de fruição pública. Eu gostaria de terminar rapidamente, mas ainda vou aproveitar a oportunidade para partilhar dois pensamentos. Um deles, pegando num texto do engenheiro Carlos Ribas e da arquiteta Cristina Castelo Branco, em que se mostra uma imagem do obelisco do Largo das Necessidades, que está num tanque, digamos, frente ao Palácio das Necessidades. Eu queria partilhar convosco sobre este tema. Eu também já há algum tempo escrevi, e francamente não, penso que foi num dos relatórios para a Unesco, mas num outro documento que publiquei em 2014, eu dei a notícia de um manuscrito que está na Torre do Tombo, que tem por título Relação da Magnífica Obra de Mafra. É um documento datável de 1733, 1735, ou seja, a Basílica já estava consagrada, mas a obra ainda se estava a desenvolver, e que refere o projeto da construção de um chafariz monumental frente ao Palácio. Esta seria, digamos, a grande obra que coroaria este imenso sistema que Mafra tem, esse sistema hidráulico que Mafra dispõe. Embora hoje nós não tenhamos conhecimento dos desenhos, nem desse chafariz monumental, nem sequer da praça, mas seguramente a praça seria diferente daquela que temos hoje, portanto, não haveria este interface urbano que resulta das políticas do urbanismo de meados do século XIX. Mas seria expectável um terreiro. Aliás, até a semelhança do que se passa em alguns sítios em Roma. E onde era para ter sido instalada uma peça hidráulica que o autor do manuscrito refere sumariamente dizendo onde se há de fazer um grande chafariz com notáveis figuras, deitando água por várias partes. Portanto, eu vou repetir, um grande chafariz com notáveis figuras, deitando água por várias partes. Portanto, associada a esta ideia, eu recordo também que numa planta do início do século XIX, há uma marcação de um cano que vai sensivelmente até onde está hoje um quiosque, ou um pouco mais ao lado, se calhar mais no alinhamento da rua, o que justifica plenamente esta ideia de ter sido pensado para a frente do palácio um chafariz monumental que efetivamente não foi concretizado. E quanto ao recurso a um obelisco para remate desse tal jogo de água, é perfeitamente plausível, porque tanto quanto sabemos, aliás, os arquitetos e engenheiros que trabalharam em Mafra conheciam muitíssimo bem as obras de tratadística do seu tempo, entre eles os tratados do Falda, que trabalhou bastante sobre as questões dos fontanários e dos jardins em Roma, do Belidor, que era essencialmente um engenheiro hidráulico, do Kirchner, que tem um trabalho, por exemplo, só sobre obeliscos e a sua forma de instalação. Portanto, é um tema que está no domínio das hipóteses, não há documentação conhecida, mas há uma forte probabilidade de solução deste tipo
aliás, observável frente ao terreiro frente ao Palácio das Necessidades. A outra partilha é uma experiência pessoal que tive em 2019. Participei num encontro sobre sistemas hidráulicos nos palácios europeus. Neste caso, a reunião foi em Peterhof, em São Petersburgo, e portanto, estiveram presentes os responsáveis pelos sistemas hidráulicos dos principais palácios, entre eles Versalhes, que é muito famoso pelos seus jogos de água, Schönbrunn, por exemplo, e mesmo de Peterhof, que de facto é talvez o palácio mais exuberante a esse nível dos jogos de água na Rússia. E aí, entre várias pessoas que conheci, de facto, uma que me marcou bastante foi o atual fontaneiro real, que é um senhor, um técnico que, no fundo, toma conta e é ele o responsável pelo sistema hidráulico na Granja de Santo Ildefonso, no Palácio de Santo Ildefonso, em Espanha, e que continua a funcionar de forma gravitacional, tal e qual como sempre funcionou, desde o século XVIII. E, portanto, a ideia clara com que eu fiquei nessa reunião foi que nós, em Portugal, efetivamente, não temos jardins tão desenvolvidos, com jogos de água tão desenvolvidos como vemos noutros países, mas no caso de Mafra, o caso de Mafra é muito especial, na medida em que essa água era também utilizada no interior do edifício e não, aquilo que hoje para nós é fácil, que é chegar a uma torneira, abrir e corre água, no século XVIII não era assim. Portanto, isto era um sistema muito moderno para o seu tempo e o Palácio de Mafra dispunha desse tipo de sistemas ligado a essa rede do sistema hidráulico, enfim, que se distribui por cerca de 5 km. Eu confesso que o meu desejo a esse nível é que possamos desenvolver mais estudos. Neste caso, houve, aliás, um estudo recente no projeto Aquamafra, mas é necessário aprofundá-lo. Devíamos perspectivar o futuro, no futuro, portanto, um plano de gestão deste equipamento, começando pelo seu estudo, cartografia rigorosa, registros 3D, eventualmente o lidar, dar-nos uma perspectiva, um varrimento territorial também interessante. Depois, a elaboração de um plano de restauro e de manutenção de alguns dos troços, eu não digo de todos, porque de facto é uma rede ainda bastante grande, mas, enfim, pelo menos as linhas principais, de forma a retomar este abastecimento de água ao palácio, se possível, e pelo menos aos jardins. Eu tenho esperança que, num contexto de boa gestão que neste momento existe, deste conjunto monumental, um dia possamos recuperar estas estruturas que são em si mesmo importantes. Aliás, uma grande parte ainda funciona no próprio Jardim do Cerco. Há uma parte significativa que continua a funcionar desta forma gravitacional, com as suas caixas de água, etc. Mas que é importante, de facto, irmos um bocadinho mais além, até porque, enfim, neste caso, o sistema hidráulico faz parte de um bem classificado como património mundial e, portanto, justifica-se ainda mais a sua salvaguarda. Bem, finalizando, agradeço novamente a oportunidade desta apresentação. Mais uma vez, os meus parabéns sinceros pela obra, quer ao Dr. Pedro Inácio, como à Câmara Municipal, que em boa hora decidiu editar este trabalho. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado. Sérgio Gurjão, muito obrigado. Obrigado também pelas palavras. Penso que em nome de todos, eu responderei em nome da Câmara, mas vou passar ao Pedro Inácio também para dizer o que julgar oportuno. Nesta altura, eu penso também de júbilo e de celebração e de satisfação que o Pedro hoje traz. Sr. Doutor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por saudar todos os presentes presenciais, os presentes virtuais, como agora se diz, em função ou derivado àquilo que estamos a assistir há cerca de um ano, que provoca estes encontros, mas em desencontros. E, portanto, dizer que hoje é um dia de celebração para os monumentos e sítios de todo o mundo, mas também é um dia de especial atenção para o património edificado que tem a carga genética dos nossos antepassados de forma consistente e
que nos dá uma linha de conhecimento daquilo que foram anteriores civilizações que povoaram este nosso mundo. Os aquedutos, como aqui foi dito, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Dr. Sérgio Gurjão, têm, de facto, essa linha de DNA, porque são eles que, como monumentos ligados ao abastecimento de água, transportaram milhões e milhões de litros através dos anos e ganharam forma, e pela sua arte e seu engenho, forma de poderem atualmente ser classificados, alguns deles, na lista do Património Mundial classificado pela Unesco. Aqui uma pequena saudação à Comissão Nacional da Unesco, que eu depois vou agradecer em propósito mais institucional, porque a Unesco tem um papel muito importante no controlo daquilo que, sem às vezes nós sabermos como acontece, acaba por acontecer. E refiro-me às situações que, dentro da incúria ou até às vezes da negligência humana, mas aquelas que ultrapassa a própria falta de respeito pelos monumentos, que é o caso das guerras ou conflitos armados, que por vezes, em minutos, acaba por destruir um legado importantíssimo e de veras interessante para o conhecimento do património mundial nesta questão ligada aos monumentos e sítios. Veja-se o caso de Palmira, muito recentemente, mas também se veja outros aspectos que aqui eu acho que gostaria de partilhar convosco, que é o caso, por exemplo, do Museu de História Natural de Rio de Janeiro, que em menos de 24 horas ficou desfeito por um fogo fortíssimo, intensíssimo, que acabou por perder coleções notáveis a nível da história natural, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Também as tempestades, digamos, inseridas nas catástrofes naturais, também é um alerta que eu considero importantíssimo. São aquelas que pode haver, digamos, algum momento de prevenção, de cálculos das tempestades que surgem cada vez mais por efeitos das condições de clima que estão em mutação constante, e esse alerta da previsão e da prevenção desse tipo de fenómenos, às vezes devastadores, como todos nós sabemos. Já não quero falar dos grandes terremotos, que também, às vezes, numa fração de poucos segundos, são demolidores e estragam, ou melhor, fazem com que este tipo de património seja irremediavelmente perdido. E, portanto, voltando ao dia de celebração, estas são algumas ameaças que aqui se impunham trazer para sensibilizar a opinião pública. E, como se disse o Sr. Presidente, o património, nós temos um dever de compreendê-lo e respeitá-lo, cada um de nós, mas no coletivo, todos em conjunto. Os aquedutos que aqui são trazidos, disse muito bem o Dr. Sérgio Gurjão, é mais do que uma admiração, é uma paixão. A paixão é a admiração com sofrimento. Portanto, eu aqui direi que este meu sofrimento é tentar descobrir cada vez mais e sempre que possível aquedutos para aumentar na lista dos cerca de meia centena de aquedutos que já tenho, enfim, fotografados e localizados. E nessa perspectiva estou perfeitamente convicto que valeu a pena este sofrimento, este correr atrás, não é do prejuízo, como se costuma dizer, mas a correr atrás de um património fantástico que tem uma forma, digamos, muito ligada à minha formação profissional, que desde 1985
comecei a fazer os primeiros registros fotográficos dos aquedutos, nomeadamente a partir do aqueduto das Águas Livres, que era parte integrante do Museu da Água, quando era responsável do museu. Bem, eu vou passar de imediato aos agradecimentos. Já foi dito várias situações que eu não queria tornar a repetir, portanto, julgo que depois da apresentação que irei fazer, os slides que escolhi podem, de facto, confirmar tudo o que já foi falado e aquilo que irei falar, e de imediato passaria então aos agradecimentos pessoais e institucionais. Começaria então por agradecer de forma muito grata e reconhecida à Câmara Municipal de Mafra, nas pessoas do seu presidente, engenheiro Hélder Sousa Silva, e do seu vereador da Cultura, Dr. António Felgueiras, respectivamente pelo convite e acompanhamento do livro hoje apresentado, intitulado Património Cultural da Água, roteiro de aquedutos. Queria também agradecer à doutora Irina Lopes, a técnica superior da Câmara Municipal de Mafra, pela sua capacidade de trabalho na coordenação editorial deste livro, que integra o seu excelente artigo dedicado à cerca conventual de Mafra. Aos arquitetos paisagistas Cristina Castelo Branco e Carlos Ribas, pelo magnífico artigo dedicado ao monumental Jardim do Cerco, igualmente integrado no presente livro. Aos colegas e amigos, Dr. António Nabais, arquiteta Filomena Monteiro, professor José Amado Mendes, doutora Lídia Fernandes, doutora Maria de Luz Sampaio e ao professor Virgulino Jorge, pelos seus preciosos testemunhos dedicados ao roteiro de aquedutos, e ainda ao professor Paulo Oliveira Ramos e Dr. João Neto, que se encontra aqui ao meu lado direito, pela sua participação, peço desculpa, neste webinar. À Rita Martins, pelo seu afinado e criativo trabalho de desenho que possibilitou este magnífico livro que hoje se apresenta. Gostaria igualmente de agradecer à Comissão Nacional da Unesco pelo apoio institucional concedido à presente edição e, em particular, ao Dr. Sérgio Gurjão, seu secretário executivo, pela sua amabilidade e disponibilidade na apresentação do livro, que também me orgulha ter feito e fica para a memória. À EAPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres, pelo seu continuado apoio e interesse na divulgação deste singular e importante património cultural da água. Ao Museu da Água e ao Jornal Águas Livres da EAPAL, pela colaboração prestada na informação e comunicação dos aquedutos. A todas as entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, que desde 2011 receberam em diferentes equipamentos culturais a exposição itinerante de fotografia dedicada a estes antigos sistemas hidráulicos. A todas as pessoas que prestaram informações e esclarecimentos sobre a história e localização destes importantes obras hidráulicas, à minha família pelo seu apoio e entusiasmo partilhados na procura e descoberta deste magnífico património cultural da água, e por último, ao meu filho Manuel Pedro, pelo trabalho construtivo na maquetagem deste excelente livro, intitulado Património Cultural da Água, roteiro de aquedutos. Posto isto, iria comentar aqui alguns slides. Começo pelo slide que faz a capa do livro, uma fotografia registada em 2011, estava a dar numa continuidade de um trabalho que já vinha desenvolvido com a EAPAL. Esta fotografia aqui tem, digamos, um equilíbrio, não pela parte de imagem propriamente dita, mas um equilíbrio de forças. A água, a pedra e a natureza. E, portanto, nesta trilogia, parece-me que não podia ser, esta imagem não podia ser outra imagem para figurar na capa que não esta. Portanto, a escolha foi, penso que foi unânime. E na altura, E na altura o Presidente disse: o livro faz-se, tem que ter a fotografia do Aquedutos de Cerco. E aí está. É um dever cumprido, como dizia Fernando Pessoa. Hei de prazer não cumprir um dever, e aqui o dever foi cumprido,
ter um livro para ler e não o fazer. E também temos um livro para o fazer. É só nas setinhas e embaixo para trago-vos aqui esta. Obrigado, Sr. Presidente. Trago-vos aqui esta imagem de uma maquete da cidade de Roma, princípios do século II, depois de Cristo, portanto, do Império Tibério. E tem aqui, digamos, do lado esquerdo, o aqueduto, um dos aquedutos de Roma, o Coliseu, do lado esquerdo do aqueduto, um complexo ligado às termas e edifícios religiosos enfim, e outros edifícios. Mas aqui a força maior é para vos dizer que numa cidade que nesta mesma altura poderia contar cerca de 1 milhão de habitantes, o abastecimento de água era garantido por 11 aquedutos. O primeiro, como disse o Dr. Sérgio Gurjão, do século III a.C., e o último também, já construído no século IV depois de Cristo. Portanto, em 700 anos foram construídos 11 aquedutos para trazer diariamente 1 milhão de metros, de 1.000 milhões de litros de água, ou seja, 1 milhão de metros cúbicos diariamente. O que dá, digamos, um consumo per capita de 1.000 litros. Não há nenhuma cidade moderna, na Europa, noutras partes do globo, que tenha este rácio. E, portanto, vejam a importância que os romanos davam à água para poder... Era mais do que um poder económico, um poder político de afirmação, era também de sustentabilidade e de afirmação por todo o Império. Não havia cidade em que não houvesse pelo menos um aqueduto e as termas que esse mesmo aqueduto, para além do abastecimento público, portanto, garantido, os chafarizes, fontanários, algumas casas mais ricas tinham água canalizada a partir de canais de distribuição de água que era transportada por esse aqueduto, e, portanto, vejam o que era. Era um luxo necessário que todos os romanos aspiravam a ter. E, portanto, aqui, esta é uma imagem que eu gostava de partilhar convosco para verem também a dimensão que era o Império Romano. Nesta altura, tinha fronteiras do sul do Egito, ou do Egito, mais a sul, até à Grã-Bretanha, mais a norte, e depois oriente do atual Iraque até à Península Ibérica, até Portugal, em extrema. Portanto, vejam a dimensão, eram 5 milhões de quilómetros quadrados, o que equivalente mais ou menos a 10 territórios da conhecida do país, hoje França, e portanto, a água foi um luxo, como eu disse, um luxo necessário, e que ia ao encontro da objetividade e do pragmatismo dos romanos pela construção dos aquedutos e pelo fornecimento de água por todo o Império. Trago-vos aqui um aqueduto, não é o Aqua Márcia, que, como foi dito, tinha 91 km, era o aqueduto mais extenso construído pelos romanos para abastecimento de água à cidade de Roma, mas trago-vos aqui um aqueduto que tem o nome de Aqua Cláudia, e este aqueduto era o aqueduto que garantia a maior quantidade de água em metros cúbicos, em litros, para a cidade de Roma. Por dia tinha qualquer coisa como cerca de 200 mil metros cúbicos por dia. Dois aquedutos do Império Romano não estão no livro, por isso trouxe-os intencionalmente para fazer aqui uma breve leitura. São aquedutos extraordinários, ambos classificados pela Unesco como Património da Humanidade. É o aqueduto romano de Tarragona e o aqueduto romano de Nimes. Estas duas travessias fizeram-se para ultrapassar o rio
os rios que passava por baixo no vale, quer de Ferreres, em Tarragona, quer do ponto do Gard, que é o Gardon, o rio francês, Gardon, perto de Nîmes, e são duas obras notabilíssimas que estão preservadas, quase que diria, pela excelência, e de facto integram bens classificados pela Unesco. O livro também tem alguns aquedutos romanos que tive o privilégio de conhecer e fotografar. Este é o aqueduto de Ferraju, uma cidade muito importante no século I d.C., porque servia de porto comercial e trazia produtos de todo o Mediterrâneo para depois serem distribuídos pela dita Gália, na altura, mas pela França, a atual França, e vice-versa. Produtos que saíam do interior do território francês para outras partes do Mediterrâneo. É um aqueduto que está bastante mutilado por aquilo que também foi já dito. As obras, às vezes, ou por vezes, quando são obsoletas, quando entram em desuso, tornam-se obsoletas, mas há um esforço continuado da Câmara Municipal de Ferraju e de outras forças vivas para recuperar este belíssimo aqueduto, com 40 km de extensão. O aqueduto de Segóvia é um aqueduto único do mundo romano, tem os seus blocos sobrepostos sem qualquer massa ou argamassa de ligação naquilo que é apenas um encaixe perfeito das pedras que o suportam. A grande travessia, a fotografia do lado esquerdo, a grande travessia assim demonstra, e vejam que esta dupla arcaria tem 813 metros por 28 metros de altura. A extensão total do aqueduto é de cerca de 18 km. É o orgulho máximo dos habitantes de Segóvia. Devo dizer que nas obras de restauração dos anos 80, 90, do século passado, houve uma parte de financiamento dado com prazer por parte da população para que este aqueduto ficasse como está. O aqueduto de Mérida é um dos 4 aquedutos que foram construídos para o abastecimento de água a esta grande cidade que era a capital da Lusitânia, como todos sabem. Este é o aqueduto dos Milagres. O batismo dos Milagres é devido à qualidade das águas que, na Idade Média, tempo dos romanos particularmente, mas na Idade Média, tinha efeitos curativos e, portanto, foi dado este nome de aqueduto dos Milagres. Tem uma harmonia muito interessante, com 3 níveis de arcos, e, para além da pedra, há um elemento decorativo de cerâmica que dá esta imagem de belo efeito e de rara beleza. Outro aqueduto que, e este por linha de sucessão, é o 4º aqueduto romano, que também é apresentado no livro, mas este já faz parte do roteiro porque se inclui no território nacional, portanto, em Portugal. E este aqueduto tem a particularidade de ser o aqueduto de Conímbriga, uma cidade que chegou a ter a população de 10 mil habitantes no seu ponto auge de civilização, e tem, portanto, esta configuração, embora o arco tivesse sido reconstruído no século XIX durante os trabalhos de arqueólogos de escavação. Muito rapidamente, o levantamento fotográfico ligado aos aquedutos, como há pouco disse, foi iniciado em 1985. Depois, num continuado procura e descoberta, houve um livro editado pela EPAL com 21 aquedutos, que na altura
foram os possíveis poderem ser apresentados. Depois, a exposição de fotografia inerentemente ligado às imagens que recolhi foi uma exposição itinerante, foi iniciada em 2011, continua a prosseguir os seus caminhos para divulgar este património cultural da água, um pouco por todo o mundo, eu diria, portanto, desde Portugal continental, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, mas também já esteve na Argélia, em Espanha, nos Estados Unidos, na França e na Roménia. O livro hoje que se edita é tão somente o dobro das fotografias que o primeiro livro comportava. Portanto, neste momento falamos de 42 aquedutos que estão no livro que hoje se edita, apresenta. Trago-vos esta imagem para também terem uma noção de espaço e território, ou seja, o mapa de Portugal, incluindo os arquipélagos dos Açores e Madeira, e fiz de uma forma muito simples uma amostragem tão factual como objetiva, para verem que são dos 42 aquedutos, há 12 que estão no Distrito de Lisboa e o resto, digamos, se apresenta em maior força junto ao litoral português. Destes 42 aquedutos, eu vou agora só dizer que dos 41 que foram construídos em Portugal, como há pouco disse, o de Conímbriga é legado dos romanos, e temos do século XVI temos 8 aquedutos, do século XVII 5 aquedutos, do século XVIII 23 e do século XIX 5. Do século XVIII, curiosamente, são os reinados de Dom João V e Dom José que onde mais se construíram aquedutos no nosso território. A finalidade do abastecimento, podendo derivar entre o público e privado, destes 41 aquedutos, 15 têm, digamos, uma missão claramente de abastecimento público, embora em alguns casos pudessem ter algumas derivações para privados, e efeitos de forma contrária, o privado tem 26 aquedutos, também aqui o privado podia ter algumas derivações para chafarizes de domínio público. Mosteiros e conventos há 11 aquedutos que, intencionalmente construídos para o abastecimento de ordens religiosas e, portanto, para edifícios classificados pela sua integrados na parte religiosa, e outros 14 estão mais ligados, por exemplo, a palácios e casas senhoriais, casas mais nobres, se assim se pode dizer, que, em termos industriais, há um único aqueduto que foi construído para esse objetivo, que não é no continente, é na região autónoma da Madeira, o aqueduto Machico, que foi construído no século XIX para abastecimento de água de um engenho de açúcar que infelizmente já deixou de o fazer. Caracterização sumária de cada aqueduto. O livro, mais ou menos, tende a ir ao encontro da missão e tipo de funcionamento, como eu aqui já foquei, um ligeiro enquadramento histórico, a cronologia, quem foram os seus construtores. Aqui ressalvo que a maior parte dos aquedutos não é possível saber quem foram os construtores. A maioria eram construídos, às vezes, por canteiros que, sem, digamos, nomes na arquitetura, não tinham, digamos, essa relação, e muitas informações ligadas a esta parte técnica, por vicissitudes várias, não surge nos arquivos, nem das câmaras, nem em outros arquivos. Interessa, sebejamente, as dimensões, portanto, o enfoque da sua extensão, da sua altura, o número de arcos, a tipologia de materiais aplicados, são construídos em calcário, são construídos em granito, enfim, ou de basalto, como é o caso das regiões autónomas dos Açores e Madeira.
Para terminar, mostro-vos aqui uma imagem de 4 aquedutos que estão ligados ao património classificado pela Unesco, que foi aqui dito. O aqueduto de Tomar, a travessia de Pegões, o aqueduto de Évora, portanto, o primeiro em 1983, o segundo em 1986, Elvas em 2014 e o aqueduto de Mafra, que gostaria de terminar dizendo que é, de facto, o escolo que serviu para dar seguimento depois à construção do majestoso aqueduto das Águas Livres. Sr. Presidente, peço desculpa por ter alongado. É a paixão, como eu disse, que obriga a estes prolongamentos. Tinha mais uns slides, mas não... Muito bem. Pedro, muito obrigado. Obrigado por esta magnífica apresentação. Eu vou passar de imediato a palavra à arquiteta Cristina Castelo Branco. Senhora arquiteta, ainda está aí desse lado, não está? Arquiteta Cristina Castelo Branco, boa tarde. Pronto, Sr. Presidente, não estava a ativar o som. Tenho estado, sim, com muito gosto. Espero que o sinal não esteja muito mau. Eu estou a ver... Está ótimo. Estou a ver isto um bocadinho. Está bom? Ó, Sr. Presidente, muito obrigado por... Nós também, senhora arquiteta, nós com óculos ou sem óculos, a diferença é abismal. Portanto, eu estou com óculos, a senhora não tem óculos, portanto, se vir um bocadinho... Tenho, lá por isso. Lá Okay. por isso. Sr. Presidente, muito obrigado. Isto é realmente um momento especial que faz coincidir tantas coisas boas. Temos só a grande pena de não poder estar aí assim consigo no Jardim do Cerco, onde seria possível fazer esta com sol e com todos a celebrar este momento. Queria agradecer, Sr. Presidente, este convite para fazer parte desta obra. Queria agradecer também à doutora Célia, a senhora vereadora da Cultura, que acompanhou tão de perto estas iniciativas. E queria agradecer, evidentemente, à doutora Irina, que coordenou estes trabalhos e que nos foi telefonando e chamando e mandando lembretes para conseguirmos cumprir esta data e chegarmos ao dia 18, Dia dos Monumentos, com esta obra terminada. Evidentemente que todo o trabalho do Dr. Pedro Inácio é extraordinário e é um importantíssimo contributo para estas obras de arte ao ar livre que constituem um legado tão importante. De maneira que queria começar por felicitá-lo pela sua paixão pelos aquedutos e agradecer-lhe muito por ter tomado esta iniciativa que foi tão bem acolhida pela Câmara de Mafra. Queria agradecer, evidentemente, também ao meu colega Carlos Ribas, que está aqui também na audiência e que foi um companheiro de luta naquilo que eu posso chamar um mergulho no passado. Isto porque o trabalho que tínhamos feito e que nos foi pedido retomar foi um trabalho de 1997, por estranho que pareça, já passaram quase 30 anos, quando fizemos o restauro do Jardim do Cerco e com ele, evidentemente, o restauro do aqueduto e, sobretudo, o restauro da Nora, que alimenta o aqueduto, não é? Sem a Nora, sem a notável obra do Dom João V, nós não teríamos tido a possibilidade de ter aquela marca de qualidade no Jardim do Cerco, que é aquela Nora e, evidentemente, o seu tanque elíptico ali mesmo ao lado, e do qual depois vamos ter água para o convento. Muito obrigado, Dr. Sérgio Gurjão. É para mim muito importante e muito confortante também falar... Estão-me a ouvir?
Olha, estou a ouvir aqui a doutora Célia. Sim, perfeitamente. Estão a ouvir? Sim, Falar de uma coisa que é ouvir o Dr. Sérgio Burjão, porque eu sou arquiteta paisagista, eu restauro jardins, faço jardins, mas de facto a minha base de História da Arte não é suficiente para poder ir às fontes originais, para poder ir aos manuscritos da Torre do Tombo. E é com imensa alegria e com imensa curiosidade que recolho e vou recolhendo os saberes dos historiadores de arte que trazem e dos historiadores que trazem para cima e à ribalta e à luz do presente aquilo que são peças importantíssimas. Eu vou lá um bocadinho por intuição, o que não chega para a história da arte, como bem sabemos, mas esta noção de que o Dom João V tinha um modelo de Roma ficou claríssima quando fiz a biografia do Brutero, que viveu a sua infância em Mafra, com o avô. Sendo o avô um daqueles, vamos chamar-lhe assim, espias que o Dom João V enviava para a Europa para desenhar e descrever tudo aquilo que eram as grandes pompas e os grandes momentos políticos com forte aparato em Roma, junto do Papa e da Santa Sé, e ao mesmo tempo também em Peterhof, em São Petersburgo, quando houve a coroação da Catarina da Rússia, e, portanto, termos esta quantidade de informação que vem na biografia do Brutero, em que ele explica quem era o avô, permite-nos perceber quais eram os modelos que Dom João V importava e como é que o fazia. E, de facto, quando me mergulhei na biblioteca de Mafra, foi isso exatamente que fui encontrando, de facto, a quantidade de peças que poderiam servir para esta inspiração daquilo que era o aparato. É claro que tenho que agradecer muito ao Dr. Paulo Pereira, porque encontrou-se um documento na Biblioteca de Madrid, que é uma espécie de um levantamento topográfico daquele que eu considero um dos homens importantes do momento da água, que é o Manuel da Maia. Este engenheiro que viveu longos anos e longas décadas e que conseguiu chegar até vários reinados e conseguiu chegar até ao Aqueduto das Águas Livres, apesar de não ter sido ele a terminá-lo. Temos aqui um importante contributo, porque ao descobrir este mapa, que vem publicado pela primeira vez naquilo que é o livro do Tratado à Obra, permitiu-me perceber que de facto ele tinha na mão a paisagem, tanto, ao fim e ao cabo, a paisagem da margem norte daquilo que nós chamamos agora a AML, a Área Metropolitana de Lisboa, que inclui Mafra, não é assim? E, portanto, essa capacidade de perceber a paisagem para poder fazer chegar água à cidade que o Dom João V queria ver modelada à cidade de Roma, era de facto um atributo que Manuel da Maia tinha e que, na altura, em 1997, quando escrevi a memória descritiva do restauro, deixei como hipótese que, de facto, o aqueduto de Mafra tinha sido uma espécie de um esboceto, uma espécie de uma experiência hidráulica para Manuel da Maia poder mais tarde não repetir erros e melhorar, porque sabemos sempre que a segunda vez é sempre consegue-se fazer melhorias naquilo que são obras, e ganhar experiência foi aquilo que Manuel da Maia conseguiu levar por diante. Eu queria só compartilhar aqui a tela. Eu queria também falar do agradecimento ao Dr. Mário Pereira pela possibilidade que me deu de perceber melhor os circuitos da água no próprio convento, e depois à Escola Prática de Infantaria, agora a Escola das Armas, pelas várias visitas que me permitiram perceber um pouco melhor. Mas lembro de novo, não sendo historiadora,
eu vou fazendo estes restauros de acordo com o bom senso da obra. Eu também, como sou projetista também, o bom senso da obra, aquilo que é o conhecimento de fazer obra, também me ajuda nesta forma de interpretar a distribuição das águas no caso de Mafra. Eu vou tentar fazer aqui um compartilhar de tela. Vejamos se isto me permite compartilhar. Deixa cá ver. Não sei se tinham... Não sei se... Permite, Sr. Arquiteto. Em baixo tem o terceiro botão que diz compartilhar. Já vi. Está aqui, compartilhar. Aqui está ela. Pronto. Então será isto. Tela. Veja lá se chegamos lá. Compartilhar. Ele está... Devia estar aberto. Devia ter esse desenho aberto que era mais fácil. Já vem. Já estão a ver? Não. Está a carregar, que deve ser um bocadinho pesado. Não devia ser pesado. São só 8 imagens, 5 imagens. O que diz é que está começando. Está começando. Você está compartilhando sua tela, dizem eles. Está começando. Já está. Já. Ótimo. Então, eu gostaria só de lembrar, e isto também está assim, não tem que estar assim. Assim está melhor? Já. Eu gostaria só de fazer aqui uma ligação. Esta fotografia também não está má, Sr. Presidente, porque é mais de outono, mas acaba por ter tem também o aqueduto e esta ligação da Nora ao aqueduto. Eu gostava só de debruçar um bocadinho sobre esta ideia que com que Mafra e o próprio país foi confrontado, que foram estas recomendações da Unesco na unificação do conjunto. O Jardim Novo ou os parterres que faltam e que faziam esta ligação notável entre o jardim e o seu convento, o jardim e a tapada e o seu convento. Nesse sentido, tenho aqui assim a tal carta topográfica de Manuel da Maia e que vem datada de 1738, estávamos em plena obra ainda, e portanto há aqui a preocupação do aqueduto das Águas Livres para um lado e para o outro o aqueduto de Mafra. E portanto é muito interessante este relacionamento e esta topografia antes de conseguirem fazer chegar a água aos vários pontos. Portanto, esta ideia de que este conjunto, Tapada, Jardim do Cerco e Convento, é uma só unidade, e é essa a recomendação da Unesco, tem a maior importância e o maior interesse. Temos aqui este mapazinho de 1997, que na altura para nós foi muito importante conseguir perceber, em que a água do aqueduto vem do Sunivel e vai entrando, chegando, e portanto vai entrando, passando por esta notável paisagem. Eu faço aqui assim uma paragem sobre a beleza da Tapada de Mafra e sobretudo o facto de não haver nenhuma construção, ou quase nenhuma construção, permitindo ter a paisagem de Mafra na sua essência e na sua profunda beleza, e ao mesmo tempo pensar na dificuldade que é encaminhar água por esta paisagem tão dobrada, tão difícil de se fazer sem aquedutos, ou pelo menos com um investimento sem aquedutos visíveis. Portanto, a maior parte deste aqueduto passa por baixo de terra, portanto não tem o interesse, digamos, dos aquedutos belíssimos que nos foram mostrados pelo Dr. Pedro Inácio, mas é utilíssimo para Mafra, visto que ele entra no Jardim do Cerco. Aqui este mapa é de 1899 e vamos ter aqui a entrada do grande aqueduto que vem lá do fundo da Tapada para alimentar esta cisterna. Em 1997 fizemos um levantamento de cisternas, chegando à conclusão que eram 300 metros cúbicos. Para isso foi preciso meter um barco dentro da cisterna. Há uma fotografia de duas jovens a tentar fazer as medições do barco, com o barco na cisterna, e de facto 300 metros cúbicos não é muito, mas permitia um fluxo permanente para dentro do convento. É esta, e evidentemente também para o Jardim dos Frades
e por aí fora. Portanto, o aqueduto que é construído pelos frades posteriormente à Nora e ao Grande Tanque, é um aqueduto muito importante na sua eficiência, porque faz subir a água outra vez para o nível lá de cima, permitindo depois que ela desça e vá regando os vários patamares do Horto dos Frades, que era essencial depois para a farmácia e para as várias peças. No entanto, gostava de frisar aqui o eixo norte-sul, onde o Palácio de Mafra se inscreve, tem depois um paralelo no eixo que nós conseguimos definir na relação entre o tanque elíptico e a Nora. Este eixo é, tal como nos jardins de Versailles e Peterhof, que foram aqui referidos, e Lagrange, em Santo Ildefonso, estes dois eixos estavam aqui bem marcados na obra de Dom João V e ficaram marcados no terreno pela presença desta Nora e deste lago. E também no eixo da mata, em que fica a Alameda de Árvores que encontramos, segue e respeita este eixo que iria, e agora, Dr. Sérgio Gurjão, vou-lhe agradecer imenso a sua referência ao manuscrito da Torre do Tombo, porque da mesma forma que eu digo que o rei Dom João V tem um modelo em Roma e o modelo é feito pela fachada do palácio, as fachadas dos palácios vários, depois o eixo, perfeitamente criando uma simetria pura, e ao sair do palácio, a presença escultural de um obelisco ou de uma peça escultórica, normalmente um obelisco, com água. Portanto, é este modelo que encontramos nas necessidades, no Palácio das Necessidades, que trabalhei profundamente acerca das necessidades, agora muito, muito conversada nos jornais. Mas este jardim do Dom João V é o seu último jardim, é o seu último palácio, é de 1748. Este seu último palácio deixa ficar o modelo de Roma bem claro. Pequenino, mas bem claro. O eixo vai para sul, para o Tejo, passando evidentemente sobre a Ribeira de Alcântara, e neste caso é notável pensar que seria exatamente o mesmo modelo, mas que ficou inacabado. Como outras coisas, o próprio jardim de ligação ao convento ficou inacabado. E, portanto, muito lhe agradeço ter feito referência a essa nossa comparação, porque nós fazemos estas ligações e é bom que os documentos depois o comprovem. É que muito lhe agradeço esta sua referência. É evidente que, depois de passar por baixo de canalizações que são descritas em alguns dos documentos, a água vem sair aqui à chamada quadra, que é o claustro interior fantástico do convento e que é uma peça notável da construção em si, pelo seu tamanho, por outro lado, pela presença da água em 5 pontos e, finalmente, porque, mais uma vez, é prova da necessidade de unificar todos estes conjuntos até ao âmago do próprio convento, que é este Jardim da Quadra. Mas se não, vejamos aquilo que nos diz o Comitê do Internacional. Estimular e encorajar as entidades responsáveis pela gestão para coordenar, através de uma única estratégia, a interpretação de toda a propriedade, Palácio, Basílica, Convento, Jardim, do Cerco e Tapada, incluindo nelas obras de unificação, de forma a que o público possa apreciar na sua totalidade. É o próprio aqueduto, os próprios aquedutos, os vários aquedutos, os 2 aquedutos que aqui temos, que nos dão exatamente esta orientação, esta recomendação, desde os primórdios da obra, e que é agora aqui desvendado e de alguma maneira sublinhado pelas entidades máximas do património mundial. De maneira que era só agradecer ter tido a oportunidade de falar sobre este assunto que vem do passado e que nos chega 200 e tal anos mais tarde a um momento de percepção completa da grande obra do conjunto mafrense. Muito obrigado. E
julgo que já falei demais, já passaram 7 minutos e tinham pedido 5. E boa tarde a todos pela atenção. Senhora Arquiteta, muito obrigado pela sua intervenção, mais uma vez, sempre brilhante, como nós conhecemos, mas mais uma vez obrigado também pelo texto e pelo artigo que teve também a bondade de escrever. Nós não demos muito tempo, mas, como sempre também, cumpriu os prazos, como é seu timbre. Bem-haja por isso e também pela disponibilidade que sempre tem mostrado com Mafra, e nós estamos agradecidos sempre, e é sempre uma amiga de Mafra, e por isso, neste livro tão importante do património cultural da água, ter o seu contributo é também para nós um motivo de grande orgulho e de grande honra. Vou passar ao professor José Amado Mendes, que se disponibilizou também para nos dirigir algumas palavras sobre a obra, sobre o autor e sobre o contexto, ao fim e ao cabo. Olha, como é que eu deixo... Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo. Cumprimento os participantes neste evento, cumprimento o Dr. Pedro Inácio e os autores e autoras dos textos. Bom, e agradeço mais uma vez o convite para participar neste ato. Eu estudo a água há algumas dezenas de anos e, portanto, para mim é muito gratificante falar da água e falar do património da água. Publiquei desculpem-me o testemunho, mas publiquei 3 livros sobre o abastecimento de água a Coimbra. Está um para ser publicado sobre abastecimento de água e saneamento. Portanto, é um tema que me diz muito e, portanto, agradeço também o convite, porque também é com paixão que falo destas questões, como se compreenderá. Como é sabido, a água é um elemento indispensável à vida. Desde logo, 70% ou cerca de 70% do nosso corpo é constituído por água. Desempenha um papel fundamental na história da humanidade. Como se sabe, as grandes cidades foram colocadas nas margens dos rios, foram erigidas nas margens dos rios. E, portanto, desempenha esse papel fundamental não só do ponto de vista material e utilitário, mas também simbólico, estético e até religioso. Ela está presente, por exemplo, em rituais de culto das mais importantes religiões. Trata-se, pois, de um património cultural material e imaterial. Como se sabe, hoje discute-se muito esta distinção, porque não há património exclusivamente material e exclusivamente imaterial. De qualquer maneira, há predominância, num caso e no outro, do material ou do imaterial. Trata-se, portanto, de um património cultural e material, como disse, material e imaterial, da maior importância e deve merecer mais atenção da parte dos investigadores, mas também de todos nós. Por isso, compreende-se que nas últimas décadas, a água, tenha sido objeto de numerosos estudos, inclusivamente tema de vários museus da água. Por isso, mundo fora, há vários museus da água. Nós também temos alguns, o de Lisboa, de Coimbra, Évora também tem um núcleo museológico e outros casos. O património industrial e cultural da água pode constituir igualmente um forte pilar do turismo cultural, desde que se invista mais na sua investigação e divulgação, transformando assim o produto, no fundo, ou melhor, o recurso em produto. Um produto turístico que é importante e que devemos, portanto, naturalmente valorizar. Neste contexto, o livro Património Cultural da Água, Roteiro de Aquedutos, é reforçado nesta edição com mais umas dezenas dessas estruturas, 42, como já foi dito, desempenha um papel relevante por chamar a atenção, não só através do texto, mas também das belas e artísticas fotografias, para um legado cultural da maior importância, mas ainda pouco conhecido e, em muitos casos, completamente abandonado. Embora alguns trabalhos históricos e a população em geral valorizem por vezes fontes e fontanários antigos ou cisternas, por exemplo, em castelos, em templos, em monumentos, etc., outras estruturas impressionantes do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, e bem assim da utilidade e funcionalidade, não têm despertado o interesse que merecem. É o que se tem verificado, por exemplo, não só com os aquedutos, mas também com os reservatórios de água, subterrâneos e elevados, barragens, estações elevatórias de tratamento de água, etc. Por exemplo,
não temos nenhuma obra similar à publicada no Reino Unido, intitulada The Water of Towers, as Torres d'Água, traduzindo à letra. Ou seja, o que eles fizeram foi o seguinte, estudaram todos os reservatórios elevados com mais de 50 anos. É um trabalho interessante, mas nós não temos nada similar em Portugal ainda. Espero que venhamos a ter, entretanto. Por outro lado, quanto aos reservatórios subterrâneos ou enterrados, recordo esse grande monumento que é a Grande Cisterna de Istambul, que é uma espécie de catedral subterrânea, mas que serviu tão só para o armazenamento de água. Podíamos dar outros exemplos, mas este parece-me muito paradigmático acerca destes reservatórios. Os aquedutos são testemunhos históricos de várias épocas, sobretudo desde o período romano até a meados do século XIX, quando começou a difusão da água a domicílio. Por exemplo, no caso de Lisboa, o aqueduto das Águas Livres desempenhou papel fulcral no abastecimento da água à capital, até à inauguração da estação elevatória dos Barbadinhos, em 3 de outubro de 1880. Daí o destaque lhe é dado num livro importante sobre o património cultural da água, intitulado The Water World Heritage, publicado recentemente pelo Tiki, nas páginas 30 e 85-88, dá-se grande relevo a este aqueduto. Obviamente que, não obstante tratar-se de um aqueduto notável, em termos de engenharia, e que resistiu ao terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755, ele é apenas o exemplar de muitos outros que temos em Portugal, alguns dos quais ainda bem conservados, como mostra o estudo de Pedro Inácio. Não me quero alongar, mas deixo apenas algumas sugestões. A primeira é a seguinte: que os aquedutos sejam preservados e adaptados à recepção de visitas de investigadores, estudantes e da população em geral. A segunda é que alguns deles, em melhor estado de conservação, para além dos casos que já existem, ainda possam vir a ser reutilizados segundo a sua função inicial, por exemplo, possibilitando a condução de água para explorações agrícolas ou outras. Dadas as preocupações com o ambiente e a utilização racional do precioso líquido, julgo que esta sugestão ainda tem cabimento, ou cada vez tem mais cabimento, na atualidade. Que se pense em várias regiões do país na preparação de rotas de aquedutos, como meios de promoção e dinamização do turismo cultural. Há rotas de muitas coisas, rotas do vinho, rotas da cerâmica, rotas do têxtil, etc., que também se constituam ou se construam rotas de aquedutos, como digo, por regiões, provavelmente, dado que a nível do país seria uma rota demasiado extensa. Enquanto as ditas rotas não forem estabelecidas, que se incluam os aquedutos em circuitos de visitas, de estudo ou de lazer a outro tipo de monumentos e que se divulguem essas iniciativas como tem feito, por exemplo, o Museu de Água em Lisboa, com as visitas ao museu, aqueduto de Águas Livres, a Mãe d'Água, bem como o Reservatório da Patriarcal. Ou seja, eu há muitos anos que defendo que quando se fazem visitas de estudo ou outras, se incluam vários tipos de monumentos. Os tradicionais, obviamente as igrejas, as catedrais, os castelos, mas também monumentos deste género, do cotidiano, monumentos do património industrial, etc. Por exemplo, um caso apenas como exemplar, quando se visita em Lisboa a Torre de Belém ou os Jerónimos, porque não o Museu da Água que está ali ao lado, perdão, o Museu da Eletricidade que está ali ao lado, ou o Museu da Água nos Barbadinhos, ou o Aqueduto, porque não conjugar estes diversos tipos de património, porque eles são complementares e não, obviamente, exclusivos. Um outro aspecto que me parece importante, o Dr. Inácio confessou-me que vai continuar a prosseguir a sua investigação, procurando encontrar mais aquedutos. Há um aqueduto, o aqueduto das Sete Fontes em Braga. Ele no mapa apresentou um aqueduto de Braga, talvez seja este, não sei, mas na lista que me forneceu não tem, mas este aqueduto também faz parte daquela obra que indiquei há dias, publicada pelo Tiki, e portanto haverá certamente muitos outros que o Dr. Pedro Inácio naturalmente nos vai, entretanto, revelar. Há bocadinho falei de reservatórios que mereciam ser estudados. Por exemplo, neste caso, nós temos aqui, não sei se calhar não se vê lá muito bem, é um reservatório elevado,
na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, que eu coloquei na capa de um dos meus livros. Há muitos reservatórios por esse país que mereciam um estudo. E hoje que se fazem estudos vários, dissertações de mestrado, tese de doutoramento, era bom que alguém da área da engenharia, da arquitetura ou da história pudessem, no fundo, tratar também desse património, que é um património realmente importante. Mais uma vez, agradeço o convite para participar no evento, felicito o Dr. Pedro Inácio e os autores dos textos, felicito também o Sr. Presidente e o município de Mafra pela iniciativa da publicação deste trabalho. É um contributo muito importante para a divulgação deste património, que, como digo, merece mais atenção do que aquele que se tem dedicado ultimamente, e é, de facto, naturalmente, muito importante para nós conhecermos muito melhor o património industrial e o património cultural do país, que é riquíssimo, mas que, infelizmente, ainda nem toda a gente conhece, ou muita gente não conhece. Muito obrigado mais uma vez. Professor Amado Mendes, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu penso que o Dr. Pedro Inácio faz dele as minhas palavras de agradecimento, mas ele, de facto, hoje aqui é o foco da nossa atenção, nem tanto a Câmara. A Câmara foi essencialmente um elemento facilitador e agregador. O mérito é vosso e, por isso mesmo, lhe agradeço as tuas palavras. Vou passar de imediato a palavra ao professor Paulo Oliveira Ramos, que também nos vai dirigir umas breves palavras. Sr. Presidente, eu peço desculpa, só um lapso que eu cometi há bocadinho, chamou-me a atenção. É evidente que este reservatório que eu mostrei não é da Quinta das Lágrimas. A arquiteta Cristina Castelo Branco deve ter ficado admirada. É sim em Valdecanas, em Coimbra, e não é na Quinta das Lágrimas. O meu pedido de desculpas à arquiteta Cristina Castelo Branco e a todos os presentes. Muito obrigado. Não era provocação, não é, Sr. Professor? Foi mesmo lápis. Sim, senhor. A arquiteta Cristina também, além dele. Muito bem, eu vou passar a palavra ao Paulo Ramos. Sr. Professor, tem a palavra. Está desculpado, Sr. Professor. Desculpe mais uma vez. Faz mal. Boa tarde, cumprimento todos e agradeço o convite. Ora, este livro do Pedro Inácio toca em duas matérias que me interessam há muitos anos, que é a fotografia e o património, ou de outra maneira, a fotografia do património. Esta ideia é muito interessante porque tem uma genealogia, tem uma história que pouco se conhece, pouco se tem ligado. Na verdade, a fotografia do património começou a ser desenvolvida, pelo menos em França, em 1851, com a chamada Mission Héliographique, que, a pedido da Comissão dos Monumentos Nacionais, percorreu toda a França. Quem estava atento a isto era o nosso amigo Posidónio da Silva. E Posidónio da Silva, meio dúzia de anos mais tarde, foi o fundador, como sabem, da Associação dos Arqueólogos Portugueses, desenhou uma estratégia para o conhecimento, proteção e recuperação dos monumentos históricos portugueses. O que era essa estratégia? Passava pelo registro fotográfico também. É assim que entre 1861 e 1863 veio a público a revista Pitoresca e Descritiva de Portugal, revistas fotográficas. Eu tenho pena de não ter aqui imagens, mas estão todos os números da revista estão todos em acesso livre na Biblioteca Nacional Digital. Ora, esta revista Pitoresca e Descritiva de Portugal, com vistas fotográficas, era patrocinada pela Casa Real e produzida em parceria pelo editor Ernesto Augusto da Silva e a Imprensa Nacional. Lembro que a revista surgiu após um levantamento efetuado pelo Posidónio entre 1859 e 1860, a pedido do Duque Lolé. Conhecem-se duas séries de imagens, de revistas, com 12 números cada. E gostaria de chamar a atenção para duas fotografias que entroncam aqui neste trabalho que o Pedro Inácio fez. No número 11, da primeira série, temos uma vista de Coimbra com a vista do aqueduto de El Rei Dom Sebastião, 1863. E no número 2 da segunda série, existe uma vista de Lisboa com o reservatório e aqueduto das Águas Livres, esta tirada em 1861. Estas duas imagens, tal como as restantes, eram acompanhadas de textos muito interessantes do Posidónio da Silva. Sobre o aqueduto de Lisboa, eu vou só ler aqui uma pequena passagem. O reservatório, ou depósito das Águas Livres, vulgarmente conhecido pela denominação de Mãe d'Água das Amoreiras, e o grandioso aqueduto correspondente, que o povo apelida de Aco
das águas livres são, sem dúvida, isto eu acho interessante, de todos os monumentos e edifícios públicos da capital e, porventura, do reino, os de maior importância e utilidade, podendo também, sem jactância, comparar-se, pelo bem traçado do desenho e perfeitíssima execução, às obras de maior magnificência que no seu género se encontram no mundo. A propósito do aqueduto de São Sebastião, Sidónio aqui na revista chama de El Rei Dom Sebastião, é curioso que a fotografia do Pedro Inácio, a terceira da página 140 da publicação que sai hoje, é muito parecida com a feita por Sidónio da Silva, em 1863. Os fotógrafos, na verdade, escolheram um ângulo similar. Só não terá sido similar a carga de trabalho que Sidónio da Silva terá tido. Não se pode comparar com a carga, certamente, a pequena máquina fotográfica que o Pedro leva às costas. Eu cito um pequeno documento da Torre do Tombo do Sidónio a descrever as suas aventuras fotográficas. Tendo visitado as províncias, levando a máquina de fotografia e os ingredientes precisos, e até água destilada, que mesmo em Coimbra não havia, então capaz. Eu reparo que ele ia de Lisboa com as caixas, com as câmaras e até com a água destilada. E dizia mais à frente, eu não quis servir de chapas de vidro, por dois motivos. O primeiro, por causa do peso e do seu preço. E o segundo, pelo receio de se partirem os clichês e perder o trabalho e o tempo. Resolvi-me, pois, tirar em papel preparado esses clichês. Ora bem, eu prometo ser curto e passo já à parte final da minha intervenção. Falei de fotografia, falei de património e falei de Sidónio da Silva. Como senti-me obrigado a falar de Mafra, resta-me lembrar, na biblioteca do Palácio Nacional, existe um fundo com o nome desse arqueólogo notável e hoje acessível para consulta. Curiosamente, fazem parte desse fundo alguns manuais de fotografia antiga que datam entre 1839 e 1880, alguns de grande raridade a nível mundial e de maior interesse para os estudos de processos fotográficos iniciais. Eu penso que o trabalho, e queria louvar aqui o trabalho que o Pedro nos apresenta hoje, não está tão longe. No fundo, é seguir o caminho aberto nos anos 60 do século XIX pelo Sidónio da Silva, e daí os meus parabéns ao autor e à Câmara como editor. Muito obrigado. Professor, muito obrigado, obrigado pelas tuas palavras. O Pedro também, ele pode também dizer alguma coisa. Eu estou aqui a monopolizar. Eu estou aqui a fazer de moderador e de locutor de continuidade, às vezes também, mas de qualquer forma, depois, o Pedro depois no final agradecerá a todos, como penso que o vai fazer. Muito obrigado, eu agradeço-lhe, professor Paulo Ramos, e vou de imediato passar à senhora professora Maria da Luz Sampaio, também espera já alguns minutos pela sua intervenção, e nós também esperamos, nos mesmos minutos, por ouvi-la. Passo-lhe a palavra de imediato. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Queria agradecer este convite, em especial ao Sr. Presidente da Câmara e também a todos os presentes e, obviamente, ao Pedro Inácio, que é uma alma, digamos, central deste trabalho. Um trabalho que, deve-se dizer, deveria ser exemplo para outras áreas do património. Aliás, há pouco o professor Amado Mendes referia a necessidade de estender estes estudos aos reservatórios, aos fontanários, aos sistemas de adução, aos sistemas de bombagem de água, portanto, todo um conjunto de infraestruturas que estão associadas ao abastecimento de água às cidades e que careciam de um maior estudo. De qualquer forma, gostaria de referir, aliás, já muito foi dito até este momento, gostaria de referir que este trabalho prima justamente por ser um trabalho de longa duração, em termos do levantamento realizado pelo Pedro Inácio, mas também pelo trabalho que foi aqui apresentado sobre
o Jardim do Cerco e a obra de requalificação do Jardim do Cerco em Mafra, que me parece ser um trabalho interessantíssimo. Aliás, a senhora arquiteta passou-nos essa informação sobre a importância da documentação encontrada e o que torna este livro ainda mais enriquecido pela abordagem que é feita. Porque os aquedutos, obviamente, que estão associados à paisagem, estão associados à história das comunidades e estão associadas aos recursos hídricos existentes. E, portanto, este livro vem pôr a tónica justamente na ligação destas realidades entre si e também associadas à engenharia hidráulica, que tem expressões não só nestes aquedutos, como também em aquedutos subterrâneos existentes também em muitos mosteiros e conventos. É importante realçar que não está fora desta análise, aliás, foi também referido isso, o facto de estarmos perante um património da água. E para ser um património, há aqui alguns critérios fundamentais que todos nós conhecemos, desde a questão da antiguidade, à questão da originalidade, mas um aspecto que eu gostava de frisar é a autenticidade deste património. É uma autenticidade que nos remete para os sítios onde eles se localizam, justamente para esse território e para os recursos desse território, nos remete para as preocupações de abastecimento de água de conventos, de palácios, mas também até de indústrias, como acontece no Machico. E significa que estamos, portanto, perante um valor cultural verdadeiramente expresso neste conjunto de atributos que os aquedutos nos apresentam e que são atributos quer de caráter tangível, quer de caráter intangível. Tangível, expressos pela sua forma, pelo seu design, pelos seus materiais, que aliás vimos na apresentação e estão patentes no livro, são mais variados do que pensaríamos, se bem que a pedra é a grande matéria-prima eleita nestes aquedutos, mas também pelos seus atributos intangíveis, que às vezes não são tão notados, expressos nas técnicas que estão subjacentes à sua construção e até à sua planificação, expressos na gestão dos sistemas das águas e das morfologias do território, expressos também nas tradições, costumes que estes aquedutos acabaram por desenvolver também junto das suas populações. Estes aquedutos são, sem dúvida, soluções de engenharia. E há pouco falou-se Emanuel Maio, e há todo um conjunto de nomes que vamos encontrando ao longo da apresentação destes 42 aquedutos. Também estes homens careciam de ser estudados. A engenharia hidráulica é, por si só, um tema de grande interesse, não só para engenheiros, mas também para historiadores, e, se me permitem, e para os técnicos do património, para entender todas as estruturas envolventes e os conhecimentos que eram agregados a esta construção. Ora, estas soluções de engenharia hidráulica, soluções de engenharia civil também, conhecimentos topográficos que eram necessários também congregar para a construção destas estruturas, demonstram realmente que, ao longo dos séculos, foi agregado, complementado e aperfeiçoado um conhecimento técnico e também uma capacidade organizativa que permitiu que estes homens e as suas equipas levassem por diante estes projetos associados ao abastecimento de água. Abastecimento que, obviamente, está associado ao crescimento urbano.
as cidades nos séculos XVIII e XIX, sobretudo XIX, e também XX, não é verdade, cresceram e operaram-se avanços tecnológicos que permitiram que as grandes metrópoles hoje tivessem um abastecimento de água contínuo junto das suas casas. Também é fruto dos tais reservatórios espalhados pela cidade, em cotas específicas que permitem fazer a interligação de cisternas, de tanques. A eficiência do conhecimento científico e tecnológico que estes aquedutos nos transportam, penso que estão de parabéns todos aqueles que participaram nesta publicação e Bom, parece-me que a professora Maria da Luz Sampaio está com dificuldades em termos de largura de banda, pelo menos é isso que eu aqui antecipo. Julgo que me estão a ouvir bem. Eu vou pedir desculpa à senhora professora também, mas vamos passar. Vou passar a agradecer-lhe as palavras, naturalmente, que dirigiu a todos, particularmente aos autores, e vou passar à penúltima intervenção da tarde, que é o Dr. João Neto. O Dr. João Neto é diretor do Museu de Farmácia, mas também presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Está aqui connosco, e vou de imediato passar-lhe a palavra. Doutor, com a palavra. Quero agradecer a todos aqueles que estão em modo digital, aos presentes, mas sobretudo a toda a equipa que levou a cabo esta magnífica obra que hoje, num dia tão especial de monumentos e sítios, consegue congregar a história, o património, a cultura e a civilização. Eu julgo que hoje estou aqui por várias razões. Se calhar por ser monárquico e estar numa zona monárquica, por o meu nome ser João e os Joões tiveram muito envolvimento nos aquedutos, pela farmácia, que hoje já ouvimos falar, mas sobretudo pela minha profunda amizade com o meu amigo Pedro Inácio. Mas eu gostaria de salientar aqui outros aspectos antes de chegar aqui ao último. E a dar os parabéns a todos os autores, mas parabéns a si, Sr. Presidente. Parabéns à sua equipa. Porque as sociedades desenvolvem-se quando as decisões são certas. E Portugal, muitas vezes, tem tido ao seu longo da história más decisões. A sua decisão desta Câmara foi escolher as pessoas certas, o autor certo, para falar de algo tão importante para nós, todos, que é a água, para uma das referências da civilização. Os aquedutos significam civilização e não podemos esquecer isto. E a água torna-se também um elemento de poder. Um poder para todos nós, porque sem água não sobrevivemos. Um poder para a economia, para a tecnologia, porque sem água as cidades não se desenvolvem, a economia não se desenvolveu. E isso, ao longo da história, nós sentimos que com a extinção dessa água, extingue-se também as sociedades. Infelizmente temos essa situação. E Vossa Excelência, Sr. Presidente, e a sua equipa, vereadores, que alocaram a sua paixão a esta obra e à obra e ao trabalho do Pedro Inácio, tornaram-se também, com este livro, arquitetos do conhecimento. E nós temos que dar os parabéns, enquanto Associação Portuguesa de Museologia, porque tornaram algo importantíssimo, que é, muitas vezes, tornar invisível um património que com esta obra se torna visível. Mas também vou dizer, Sr. Presidente, e a todos desta Câmara, com esta obra, Vossa Excelência agarrou um património de todos na sua decisão. A Unesco significa o mundo. Os
arquitetos que estão neste momento aqui referenciados são seus também, ao apoiar. Portanto, Vossa Excelência, numa corrida longo fundo, está muito à frente de todos os seus colegas camarários que se calhar têm aqui. É importante sempre dizer isto, porque muitas vezes nós esquecemos da importância destas decisões. E a decisão do Pedro fazer exatamente esta obra e esta dedicação de amor e alma que ele tem à água e aos seus aquedutos traz para todos nós mais conhecimento. É juntar paixão, é juntar amor à ciência, à cultura e ao património. É um longo trabalho que ele, com gênio, soube fazer. E, sobretudo, soube fazer através de algo tão importante nas nossas vidas, que é a imagem, o conhecimento. Este é um livro de conhecimento, isto é um livro de imagem, mas é um livro da nossa vida. E é, sobretudo, um livro da vida do Pedro, que merece exatamente este reconhecimento que Vossa Excelência e esta Câmara deram ao trabalho do Pedro, mas, sobretudo, a este tesouro, ao tesouro do livro. Porque Vossa Excelência podia ter escolhido uma aplicação, algo tão banal nos nossos dias. Mas Vossa Excelência escolheu o tesouro do conhecimento, que é o livro. E todos aqueles que estão neste momento neste livro, os seus nomes, aqueles que estiveram na realização, estão neste momento associados exatamente a um tesouro. Este tesouro do conhecimento e é o tesouro da nossa vida. Para terminar, é um privilégio ser amigo do Pedro. É um privilégio trabalhar com o Pedro na APOM. É um privilégio ter a sua companhia e debater muitos problemas que a museologia, o património e a cultura têm. E para terminar, um agradecimento muito especial ao mesmo, ao Sérgio Gurjão, um agradecimento muito especial à Câmara Municipal. Acredito que tem aqui um elemento de poder nas suas mãos, use-o para benefício de todos, Sr. Presidente, mas aqui um agradecimento ao Pedro. Obrigado por seres meu amigo. Muito obrigado, João. Doutor João Neto, muito obrigado pelas suas palavras. Aquelas que endereçou à Câmara de Mafra, eu dedico-as a toda a equipa, que é liderada pela engenheira Cristina Furtado, que ela está-nos a ouvir, e que é responsável pelo nosso Jardim do Cerco, que o mantém de uma forma inexcedível. Aliás, a arquiteta Cristina Castelo Branco costuma sempre que comigo priva e que fala dizer: Sr. Presidente, o senhor tem ali uma equipa de luxo. Penso que estou a dizer as palavras que a arquiteta Cristina me costuma endereçar. E por isso mesmo, estas suas palavras que me calaram bem fundo, mas que eu dedico a toda a equipa que mantém e que cuida e que acarinha o Jardim do Cerco. Portanto, a engenheira Cristina Furtado, que nos está a ouvir, as palavras do Dr. João Neto são para si e para a sua equipa. Bem-haja por isso também. E antes de devolver a palavra ao Pedro Inácio, vou dar a palavra ao vereador António Felgueiras e depois à vereadora Célia, que ela está lá em casa a acompanhar-nos e que já foi citada também pela senhora arquiteta Cristina, e que, enquanto que o vereador António Felgueiras, é o vereador da Cultura, a vereadora Célia já foi, mas agora é vereadora do Turismo, entre outras coisas, e que liga também, aliás, pegando nas palavras do professor Jorge Amado Mendes, e que ele disse muito bem, há aqui um potencial enorme por explorar, particularmente no que diz respeito à visão da rota dos aquedutos. Falamos de rotas, de tanta rota, e de facto registrei com grande gosto também a proposta do Sr. Professor no que diz respeito a constituirmos uma rota de aquedutos regional, e bem disse, porque de nível nacional seria do nível de ambição e do nível também de complexidade difícil de atingir. Sr. Vereador António Felgueiras, tem a palavra também para interessar umas breves palavras. Pedia agora aos meus vereadores, e este eu posso pedir, já há pouco pedi também ao autor para ser sintético, e agora pedia também, porque já vamos com 2 horas de sessão, e isto depois também torna-se um bocadinho longo. Sr. Vereador.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por, efetivamente, sou muito suspeito por causa do elogio à obra, mas elogiar, de facto, aqui o trabalho que foi feito pelo Pedro, bem como também pelos restantes autores. O Pedro e a Ana Paula também aqui presente, e permitam-me que tratem assim, porque são os pais do André, do Afonso e do Manel, que foram meus alunos, e por isso também este cumprimento muito especial. Dizer só, e em breves palavras, que a política editorial da Câmara, que nós temos 2 livros lançados, o Aqua Mafra e o Património Cultural da Água, estes dos roteiros dos aquedutos, porque fazem efetivamente parte daquilo que é nosso entendimento que deve ser feito de forma, não é de forma diferente, mas de forma que envolvam aqueles que são objetivos para o desenvolvimento sustentável e aqueles que já referimos aqui, água potável e saneamento, e bem como as comunidades, sempre ligando àquilo que é uma educação de qualidade. Nós somos um município com muitos jovens, 21% da nossa população é dos 0 aos 18 anos, e todo o manancial editorial que possamos ter e apoiar serve essencialmente para esta formação e educação de qualidade que queremos incutir cada vez mais nos nossos jovens. Por isso, é em tom de agradecimento, bem como a toda a equipa também técnica por parte da Câmara Municipal, porque foram inestimáveis naquilo que é o seu trabalho, aliás, como sempre. E é para o Sr. Presidente, mais sintético que isto. O vereador cumpridor, o que é fantástico. Ok, Sr. Vereador António Felgueiras, muito obrigado. Vereadora Célia, que está desse lado e que também já foi citada. Sr. Arquiteta, pedi-lhe o favor de desligar o seu som, que eu penso que tem o som ligado. Que horror. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Dizer também que é imprescindível que se dê também aqui uma palavra de muito agradecimento a todos os autores. É uma absoluta necessidade de continuar a estudar Mafra, a conseguir editar obras como esta para dar a conhecer o potencial enorme que tem para estudo, para investigação e também para mostrar aquilo que melhor se fez, aquilo que foi um exemplo e que continuamos hoje a seguir com muita atenção, como o meu colega, o vereador António Felgueiras, também aqui falou, um exemplo de sustentabilidade ambiental que tanto preconizamos e também o que eu entendo que no Real Edifício de Mafra é um dos elementos mais unificadores, a água. A água é o elemento de força, porque nós conseguimos ter a presença da água em todas as áreas do Real Edifício, não só na componente do património natural, como também do património edificado. Por isso, é, como se diz em termos de água, uma fonte inesgotável de saber, de conhecimento, que tem que ser partilhado, não só, como falamos numa publicação, podemos olhar como uma fonte cultural, que no fundo, como também já foi dito, é efetivamente um veículo de atratividade turística, de conhecimento tão importante. Por isso, Sr. Presidente, para ser muito, muito breve, a todos endereço as minhas felicitações e fica aqui mais um ingrediente para se começar a partilhar também na academia o gosto de estudar Mafra, o gosto de investigar Mafra, que tanto nós primamos e é a intenção exatamente daquilo que foi a inscrição do Real Edifício na lista de Património Mundial da Unesco. Muito boa tarde a todos e muito obrigado por esta obra. Sra. Vereadora, muito obrigado também e agradeço também, registro, é o mais na caderneta dos 2 vereadores porque foram muito sintéticos. Para terminar, vou passar a palavra ao autor, ao principal autor desta obra, sem demérito dos restantes, naturalmente, já agradeci várias vezes, mas vou dar a palavra ao Pedro Inácio porque ele foi várias vezes citado e é de elementar bom senso e de elementar justiça também que o faça. Portanto, Sr. Autor, Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser, desta vez, muito sintético. Ouvi aqui testemunhos ligados ao património de extraordinária importância. Não vou repetir, não vou replicar, porque foram ouvidos por todos, mas também ouvi aqui testemunhos que tocam na porta, se me é permitida a metáfora, do sentimento e dos afetos. E isso eu dou muito valor, seja pelos meus amigos, sejam que falaram, sejam pelos amigos presentes, mas que não falaram, mas que sei que também sentem essa relação de amizade. E queria terminar dizendo uma frase de Fernando Pessoa, no seu livro de mensagem, escreveu
sobre a epopeia dos portugueses de uma forma tão sucinta que ninguém hoje aqui conseguiu ser sucinto, dizendo o que eu vou replicar. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Aquilo que a Câmara Municipal de Mafra fez está perfeitamente integrado nesta frase de Fernando Pessoa. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso carinho e pela vossa amizade. Os aquedutos vão continuar a ser explorados. João, um abraço. Bom, eu penso que o Pedro fechou com chave de ouro e, para fechar com chave de ouro, também informando aqueles que hoje nos deram aqui o privilégio de estar connosco durante estas 2 horas de uma solarenga tarde de domingo, dizer-lhes que eu ia tentar mostrar-vos aqui com o zoom um bocadinho mais pronunciado, não sei se consigo, vou conseguir. Portanto, a obra que hoje demos ao vosso conhecimento é a que está aqui e que até está num destaque maior, como é evidente. Mas ela vem completar outra obra que está aqui ao meu lado esquerdo e ao vosso lado direito, que é o Aqua Mafra. O Aqua Mafra também um estudo recentemente feito, a quando da candidatura a Património Mundial da Unesco, e que também já viu a luz do dia e que versa sobre aquilo que são as fontes, as várias fontes, que depois, através deste aqueduto que deu capa e que é também um dos pontos fortes, naturalmente, para Mafra deste livro, sem demérito dos restantes, mas há aqui uma complementaridade em termos de estudo que eu não posso deixar de partilhar convosco. Portanto, para aqueles que aqui estão e que ainda não têm esta obra, eu tenho todo o gosto também, porque penso que são todos interessados nestas matérias. Se me quiserem fazer chegar um mail, eu far-vos-ei chegar com todo o gosto, gratuitamente, o Aqua Mafra, porque é a peça que falta neste puzzle que hoje se completa com a obra do Pedro Inácio e dos restantes autores, da Cristina Castelo Branco e também da Irina e do Carlos Ribas. Portanto, para todos, um grande abraço, muito obrigado pelas vossas intervenções, pelas vossas presenças e particularmente ao Pedro Inácio pela sua perseverança, pelo seu querer e por nunca desistir. A Câmara de Mafra fez o que devia porque ajudou a que a luz do dia e de um dia radiante e maravilhoso como é o dia de hoje pudesse ser uma luz maior para que este estudo, este gosto do património, neste dia também, que para todos nós é muito, muito relevante, conjugando tudo isto sobre um chapéu que eu não posso deixar de referir novamente, e o Dr. Sérgio Gurjão, a sua presença aqui é para nós também um grande motivo de orgulho, que é a Unesco. Nós lutamos muitos anos por fazer parte do núcleo restrito de bens classificados como património da humanidade, património da Unesco. Conseguimos há 2 anos, depois de uma longa caminhada, agora sabemos que é tão difícil, mas com o esforço de muitos daqueles que aqui estão, em particular também com o Dr. Sérgio Gurjão, não nas funções que hoje representa, mas nas funções e pelo conhecimento que detém deste conjunto, para si também e para a equipa também que agora está consigo na Comissão Nacional da Unesco. Um grande abraço, Sérgio, e esperamos ver-nos em breve também numa nova apresentação, num novo desafio, porque o património, de facto, é a memória de todos. Devemos preservá-lo. Uma boa tarde para todos e dou por encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.